Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Deixa eu colocar a luz aqui para nós. Aí. É a live do CEF, todos os sábados às 7 horas da noite, horário de Nova York, ou às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? A gente segue aí o horário de Nova York. Aê, muito bem. Boa noite, Cecília, linda de paixão. Beijo para você. Frederico, meu querido, que Jesus te abençoe, você e o seu lar. Caíra, beijo pra você, menina. Ah, coisa boa. Tava pensando em vocês hoje. Você, o Ricardo e o Ravi. Eu não sei nem falar o nome do menino direito, gente. Que Jesus abençoe o lar de vocês. Frederico, um abraço aí para o bebê Lorenzo, que não é bebê, né? Mas para quem é pai sempre vai ser, né, bebê. E para a Fábia também, um abraço a todos. Marisa, um beijo para você, menina. Que Jesus te abençoe. Você e o seu lar, querida demais. Olha, vão entrando aí, vão dando oizinho. A Léo entrou. Léo, beijo pra você, menina, pra você, pro Antônio, pro Alex, que Jesus abençoe o lar de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Espero que... vocês estão vendo? A gente voltou pro cenário da sala. Estamos aqui novamente com os passarinhos. Uns passarinhos, outros passarão. Eu estou de amarelo, né? Ainda com a nossa campanha a favor da vida. Sempre, sempre a favor da vida. Tá? Imagina, Frederico, o prazer é nosso, querido. É nós que agradecemos o carinho. Então vamos cantar, sem mais delongas. Vamos lá. Oi, vou botar no capa aqui. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos. Compartilhem com os amigos que vocês acharem que convém, que vai ser válido, tá? O Amadeus, meu cunhado querido, é irmão, né? Esse é mais do que cunhado, esse é irmão. Seja bem-vindo, Amadeus. Você aí, o lar, minha irmã, seus meninos. Também estava pensando em você hoje, Amadeus. Vamos cantar um pouco? Então vamos. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 A Gladys entrou. Gladys, minha querida Cidinha, beijo pra você, seja bem-vinda aí, toda a família Diniz Soares. Estão vendo aí que a diretora artística também colocou aí. Luiz, parente, beijo pra você, meu irmão. Saudade, bicho, chega dói. Muito bom, sejam bem-vindos. Vão caindo pra dentro aí. Vamos cantando, né? Vamos cantando. A Lara disse que está querendo cantar essa já faz um mês. Então nós vamos cantar, tá? Chama Canção de Genezaré. Cantem junto aqueles que souberem, tá bom? Contam que Jesus certo dia andará junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrará seus ensinamentos de amor e fé.
cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ihu! Matou à vontade. Sejam bem-vindos. Quem for conectando, vai dando um oi aí pra gente saber que você conectou. Em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança, nós agradecemos o carinho de todos. Eu tô vendo aí quem tá entrando, olha. Muito bem. Agradecemos a todos, o carinho de todos, tá? Que Jesus nos abençoe, que a gente continue aí mantendo esse ponto nosso aqui de conexão, que nós precisamos e prezamos tanto. Tá? É por isso que nós fazemos o que fazemos, para a gente manter essa conexão, para a gente estar falando de amor, para a gente estar falando de perdão, para a gente estar falando de Deus, que a gente precisa tanto. Tá bom? Maravilha. Nós vamos tocar uma do Charles Medeiros, tá bom? Essa chama Gentileza Contagia. Quem souber, canta junto. Se você quer ser feliz, faça alguém feliz. Se você quer ser amado, então comece amando alguém. Se quer ser compreendido, então escute um pouco mais. Se quer ser reconhecido, agradeça quem te faz. A mudança desse mundo começa em você. Gentileza contagia, meu amigo, pode crer. Um abraço é energia, um sorriso é doação. Uma mão quando estendida pode ser a salvação. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de você. Vamos entrando, a casa é sua. Fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. Muito obrigado pela amizade, é bom te ver. Seja bem-vindo, gosto muito de você. Vamos entrando, a casa é sua. Fique à vontade, por favor. E volte sempre com a certeza desse amor. E volte sempre com a certeza desse amor. Obrigado pelo carinho, Enilda. Um beijo para você, para toda a família, o Glaucio, as crianças, que já não são mais crianças, mas continuam sendo as suas crianças. Priscila, um beijo para você, querida. Seja bem-vinda. A sua mamãe não entrou ainda, Priscila. Estamos aguardando ela aqui. Dora Gonçalves, um beijo para você, querida. Obrigado pelo carinho de sempre.
por estar aí sempre nos dando esse carinho e acompanhando a gente. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Renata Tacano, que bom ter você aqui com a gente, menina. Saudade de você, que Jesus te abençoe, você, o seu lar, a sua família. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vamos cantar. Qual era agora? Mediums? Ah, tá bom. Vamos cantar Mediums, da dupla Tim Vanessa. Muito bom, Priscila, muito bom. Obrigado pelo carinho, tá? Quem for entrando vai dando oi aí, tá bom? Maravilha. A secretária ali, a secretária... Não? A gente estava preocupado porque a gata andou aqui no meio dos tripés, aqui, gente do céu, a gente fica quase que em pânico com medo de ela derrubar alguma coisa. Cantem junto, Mediums, da dupla Tim e Vanessa. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Que bonitinho! Maravilha!
A Cristina entrou. Cristina, beijo pra você, que Jesus abençoe o seu lar. Manda um abraço aí pro Douglas e pro David. Débora Menezes, beijo pra você, menina. Seja bem-vinda. Maravilha, que bom ter você conosco. A gente estava perguntando de você, tá bom? Jader Naves Garcia. Que Jesus te abençoe, Jader. Obrigado pela sua companhia, por estar conectando conosco. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua família, tá bom? Maravilha. Como é, Débora? A família está aumentando. A Luli, é neta, filha da Priscila. Filha da Priscila? Tá aí com a gente? Filha da Priscila? Mas olha isso, a Lulu. Beijo para você, Lulu. Seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe, minha querida, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Se você vai conectando... Olha aí a Lulu. Olá, Lulu. Seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe, querida. O seu lar, a sua família. A sua mamãe e a sua vovó já são muito queridos nossos aqui, tá? Elas já vêm aqui frequentemente. Seja muito bem-vinda, tá bom? Muito bom. Vamos cantar mais uma do Charles? Vamos? Vamos! Essa se chama Saúde da Alma. Essa é aquela que a gente tem até que dar uma respirada, porque ela vai realmente na alma da gente, né? A Lulu é a Luísa. Muito bem. Luísa! Eu acho que a Luísa entrou outro dia, não é não? Como Luísa? Não. O perfil dela está dizendo Lulu, então é a Lulu. Luísa, seja muito bem-vinda, minha querida. Que Jesus te abençoe, tá? Obrigado por estar conectada conosco. Vamos lá. Eu sei que não é fácil ouvir que tudo passa, mesmo quando parece que a dor que te adormece é a única do mundo. Mas saiba, meu amigo, nós temos um amigo, alguém que ensinou, viveu como falou e me fez compreender. Eu sei que não é fácil, ouvir que tudo passa, mesmo quando parece que a dor que te adormece é a única do mundo. Mas saiba, meu amigo, nós temos um amigo, irmão, alguém que ensinou, viveu como falou e me fez compreender. Saúde é paz de consciência que nem toda ciência sabe explicar. E a paz que eu procurava fora, eu vi que só por dentro eu pude encontrar. Saúde é alma em harmonia, é a paz de uma alegria, mesmo com lágrimas no olhar. É assim que eu me sinto agora, e a dor que me adormece é só pra auxiliar. Saúde é paz de consciência que nem toda ciência sabe explicar. E a paz que eu procurava fora, eu vi que só em Cristo eu pude encontrar. Saúde é alma em harmonia, é a paz de uma alegria, mesmo com lágrimas no olhar.
eu me sinto agora, e a dor que me adormece é só pra auxiliar. Edilma, minha querida, Edilma Bernardes, beijo pra você, pro Antônio, pra Ludmila, pra Daniela, para o netinho que fez aniversário hoje. Que Jesus abençoe a todos, tá? Obrigado pelo carinho. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Muito bom. Eu tô vendo o Jader tá me mandando aí a mensagem para Sinara. Sinara! É Sinara? Sinara Dias? É isso mesmo? Simara. Simara Dias. Se ela entrar, que ela seja muito bem-vinda, tá, Jader? Dá um abraço nela por nós. Podemos tocar mais uma antes de a gente entrar no nosso bate-papo aqui? Muito bem. Mais uma da dupla Tim e Vanessa. Essa se chama Alívio. Cantem conosco, porque eu sei que vocês sabem, tá bom? Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Maravilha. Kátia, minha querida Kátia Rice, ou Kátia Frank, que Jesus te abençoe, Kátia, minha querida, o seu lar, a sua família, as suas crianças, os seus netos. Seja bem-vinda sempre. Obrigado pelo carinho de sempre. Muito bem. Vamos então começar o nosso bate-papo. A Marta também entrou. A Marta aí, aqui a diretora artística está dizendo, ó, tá faltando um oi aí da Marta. Ô Marta, beijo para você, menina. Que Jesus te abençoe, você, o seu lar, tá bom? A sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, que é
o sol das nossas vidas nos abençoe nesse momento. Espero que a nossa reflexão aqui que a gente preparou seja válida, né, para hoje, para o nosso hoje, para a nossa reflexão. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo carinho e que o Pai Celeste nos abençoe no hoje e no sempre, tá bom? Vamos lá. O que eu gostaria de estar convidando vocês à reflexão hoje é algo que desde o começo da semana começou a vir algumas ideias na minha cabeça. E por incrível que pareça, eu acompanhei duas outras pessoas falando mais ou menos sobre esse tema online, né? E eu pensei, bom, não é à toa então que a gente está tendo aí essa inspiração, então nós vamos falar a respeito disso daqui. Essa é uma interpretação nossa, é uma releitura, é um ponto só de vista. Não queremos aqui convencer ninguém, mas é válido a reflexão diante das nossas experiências e do quanto a gente tem aprendido aí com a doutrina dos espíritos, tá bom? Então, vamos junto? O que eu escolhi para a gente estar falando hoje foi honrai pai e mãe. Os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco, o mosaico, né, de Moisés, que são compostos aí pela Gênesis, pelo Êxodo, por Números, Levítico e Deuteronômio. O nome também é complicado, né, pra gente, para variar. Mas é esse. E lá no livro de Êxodo, perdão, lá no capítulo 20, nós temos aí o Moisés subindo, né, ao Monte Sinai para receber os ensinamentos e os mandamentos, os 10 mandamentos direto de Deus. E nós entendemos hoje que Moisés era um médium de efeito físico, assim, quase nos últimos graus, assim, um poder magnífico. Esses 5 primeiros livros, eles nos chamam a atenção para o seguinte: hoje que a gente tem um pouco mais de maturidade, as pessoas que já tiveram aí contato com a Bíblia, com esses primeiros livros principalmente, a gente percebe hoje uma característica que é fundamental para a gente entender a Bíblia inteira. Olha que fantástico. E que antes, imaturo, bobo, talvez a gente não entenderia a complexidade. Esses 5 livros, eles denotam uma característica fundamental. Qual é essa característica, bem? A aliança entre Deus e nós. Esses livros, eles vão aí ditando, principalmente da Gênesis, Êxodo e Deuteronômio, eles vão ditando, o Levítico também, claro, ditando aí, ou relatando acordos que supostamente Deus fez conosco. Esse acordo que a gente chama de aliança, né, basicamente seriam os emissários de Deus, ou Deus falando conosco: olha, essas são as minhas leis, as leis divinas. E se vocês acompanharem e obedecerem essas leis, vocês vão estar em harmonia comigo. Aí eu pergunto, aí a pergunta é: se nós já estivéssemos lá naquela época em harmonia com as leis divinas, ia precisar das leis civis, das leis religiosas impostas para nós, muitas vezes por meio do medo e tal? Não seria, né? Então, se foi necessário a Moisés receber, e nós vamos falar de um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe, o 4º mandamento, né? O que acontece? Pessoal, vai entrando, vai dando oi pra gente saber que vocês estão conectados, ok? Não esquecem de dar os oizinhos, porque às vezes não aparece para todo mundo ali quem está assistindo. Quem está acompanhando com a gente, assistindo. Olha, meu Deus. Muito bem. Então, o que acontece? A ideia de
Olá, Rosângela, minha querida. Um abraço para você, para o Fernando, para a família toda. Seja bem-vinda. Saudade de vocês. Então, essa ideia de se haver uma lei, um mandamento de Deus, isso quer dizer que nós já andávamos meio tortos lá, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, né? O que que acontece? Esses mandamentos, eles são um, uma risca, passos, né, steps, para que a gente pudesse aprender uma coisa: a amar. A amar. Olha isso que incrível. E nós vimos interpretando erroneamente, equivocadamente, esses ensinamentos já há muito tempo. Por muito tempo. Ou por imaturidade emocional, espiritual, ou mesmo por interesses por trás disso. Né? A gente usava de outras interpretações para defender o interesse que era nosso. Porque há muito tempo a humanidade não aceita que é igual. Por exemplo, olá, Cida! Cida Brandão! Um beijo para você, querida. Seja bem-vinda. Aline Godoy, que Jesus te abençoe. Você e as suas crianças, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece aí? Nós ainda enfrentamos dificuldades em aceitar o outro como um igual. Então Moisés, né, e todos os profetas do Antigo Testamento, e daí Jesus veio e arrematou de uma forma bem tranquila, bem linda, bem poética, e o Espiritismo vem aí nos esclarecer um tanto que a gente ainda não entendia antes, independente da religião. Nós temos hoje acesso a conhecimentos e explicações que nos oferecem condições de entender melhor a proposta do Cristo para o nosso planeta. Não importa se você é cristão ou não, se você aceita que tem só um Deus, se você não acredita em nenhum Deus, pelo menos hoje nós temos aí ferramentas que nos oferecem condições de interpretar melhor o sentido da vida, inclusive. E é por isso que nós continuamos com a campanha a favor da vida, e o Setembro Amarelo está aí falando sobre o combate, né, ou a consciência sobre a questão do suicídio. Falando disso tudo, nós vamos aproveitar esse momento para falar de um dos mandamentos. O quarto mandamento, de acordo com algumas Bíblias, de acordo com outras traduções, o quinto mandamento. Mas ele é o primeiro, olha só que interessante. E Paulo de Tarso nos chama a atenção para isso também. Honrai pai e mãe para a fim, eu vou voltar. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Esse é o primeiro mandamento entre os 10 que tem uma proposta de olha, se você fizer assim, uma condição, né, vamos dizer, uma condição. Se você fizer assim, eu faço assim com você. Se você me obedece, se você me segue assim, eu vou te recompensar assim. Não é recompensa. E a palavra-chave, e demorou muito, até assim, para mim, olha que eu estou estudando ainda aí muito, e um dia desse é que a ficha caiu sobre a gravidade da palavra honrar aplicada na Bíblia, aplicada aí nos 10 mandamentos. Olha só, não é lindo um negócio desse? Veja bem, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então o que está dizendo aqui é o seguinte: honra teu pai e tua mãe,
a fim de viveres muito tempo na terra que o teu pai, o Deus, né, o teu Deus, vai te dar. Nós confundimos por muito tempo essa vida aí a que Moisés se referia no mandamento como essa vida nossa terrena. Como se nós pudéssemos viver aqui numa encarnação, por exemplo, por muitos anos, como recompensa por termos honrado nosso pai e nossa mãe. Essa vida, se é uma terra que Deus ainda te dará, ele não pode estar falando da vida terrena, da vida em que nós nos encontramos. E daí nós nos reportamos a Jesus lá ao poço de Jacó, falando para a mulher samaritana: se beberes da água que eu te ofereço, nunca mais terás sede. Porque eu ofereço da água viva. E aí a gente vai entender melhor do que sim, da vida, essa água, essa vida plena que Jesus falou em vários momentos com os seus discípulos, com as pessoas que estavam à sua volta. Essa vida plena é uma vida de felicidades. Então, que se a gente for trocar em miúdos, honra vosso pai e vossa mãe, a fim de que tenha uma vida feliz na terra em que o Deus te dará, o Senhor. Essa terra a que ele se referia era Canaã, que era a terra prometida, a terra de bênçãos, não é? Onde todos seriam felizes. Essa terra, esse mundo, o meu reino não é desse mundo, não foi assim que Jesus falou? Não estava usando como referência a vida que eles tinham naquele momento, mas seria algo de porvir. Essa liberdade, esse sentimento de paz dentro de nós, esse sentimento de missão cumprida, de amor, de serenidade, de evolução e maturidade do espírito e por aí em diante. Bom, então aqui nós já vamos afunelando. Existe essa palavra? Existe. Afunilando. Foi a diretora artística disso, me corrigiu que é afunilando. Aqui a nossa interpretação. Por que é importante a gente estar falando disso? Porque muitas vezes nós abrimos a Bíblia ou um livro religioso, a Torá, ou ao Corão, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e seja qualquer outro livro que seja religioso, e a gente faz uma leitura superficial, breve, sem buscar realmente interpretar e entender do que se tratava ali, que eles que estavam escrevendo para nós. Nesse versículo em particular, o que me chamou a atenção foi esse cuidado para com os pais. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra honra, honrar. A palavra hebraica que foi utilizada era kabed, ou kabed. Se soletra K-A-B-E-D, kabed. Significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. Reconhecer. E por que eu falo sempre? Esse é um centro espírita, que essa é uma atividade do centro espírita, e o espiritismo nos permitiu entender muito disso. Tá? Mais uma vez, sem querer convencer ninguém ao espiritismo, essa doutrina bendita ela nos oferece recursos para que possamos entender melhor a proposta do Cristo. Tá bom? Se servir para mais alguém, nós vamos conversar a respeito. Você não precisa mudar a sua fé, a fé que você professa, a sua religião. Isso talvez vai ajudar a gente a melhorar a interpretação do que a nossa própria religião tem pregado para nós, tá bom? Maravilha. Então o que acontece? Esse honrar pai e mãe, para nós, em grego inclusive, quer dizer, a palavra timal, significa estimar, fixar o valor, honrar ou reverenciar. Em algum ponto, Jesus
percebeu que a turma não estava cuidando direito dos seus pais. Com a desculpa, e isso materialmente, com a desculpa que o dinheiro que seria voltado para arcar com as despesas, para cuidar dos pais naquela época, estava sendo destinado aos templos, ao templo em si. Entendam. Ana, minha querida, um beijo para você, Ana Tavares, minha irmã querida. Jesus te abençoe, você e o seu lar. Jesus percebeu que a turma, para cumprir um compromisso com o templo, com a religião, estava deixando de cumprir o mandamento com os pais. Aí eu pergunto para vocês, porque eu tenho me feito essa pergunta e de certa forma um pouco me incomodou, me avaliando. Quais são os templos que nos têm impedido de honrar os nossos pais hoje? Vou dar até um segundo para vocês pensarem. Eu precisei de muito tempo pensando a respeito disso. Quais são os templos que nos têm impedido de honrar os nossos pais hoje? Eu posso colocar o meu pai ou a minha mãe no melhor asilo da cidade, porque eu não tenho tempo para cuidar, ou o meu pai ou a minha mãe requer cuidados médicos, e lá nessa instituição, aqui tem o Assisted Living, no Brasil tem outros, o nome que me vem à cabeça é asilo. Tudo bem. Agora a pergunta é: com qual frequência você vai lá fazer uma visita para o seu pai ou para sua mãe que está lá, né, vivendo nesse lugar porque precisa de assistência médica que você não pode oferecer em casa? E quando a gente vai visitar o pai ou a mãe, o tempo que eu passo lá é realmente destinado, a minha atenção é voltada para o meu pai ou a minha mãe que está vivendo lá naquele lugar? Nós vamos fazer aqui, o leque vai se abrindo e a gente vai fazer um monte de perguntas para nós mesmos respondermos. Eu vim para os Estados Unidos em busca de um monte de coisa e eu cheguei aqui, Deus me mostrou que era a isca, né? O meu sonho era a isca para eu poder vir para cá. E aí eu fiquei realmente pensativo, né? A minha vida é aqui agora, né? Tenho família aqui e tudo. E eu não pude visitar o meu pai, voltar ao Brasil com o meu pai ainda encarnado, por exemplo. E isso me incomodou um tanto em muitas das minhas reflexões. Eu não tenho como ir frequentemente, a minha mamãe ainda está encarnada. Tenho irmãos, tenho familiares, tenho tias como mães para mim. Uma delas desencarnou recentemente. E pessoal, eu estou falando isso daqui, essa live não é do BIM. Eu estou falando aqui porque eu tenho certeza que se aplica a muitos de vocês, tá? Muitos de nós, dos nossos conhecidos. Olha só, Jesus, percebendo isso, ele falou a respeito do vocês me honram com os lábios, mas não está no seu coração. Esse honrar a que ele se referia, e mais à frente, em Mateus capítulo 10, versículo 37, ele ainda diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é um versículo que incomoda um monte de gente. Por quê? Porque quando a gente fala assim, se tem a impressão que Jesus está disputando o amor de quem o seguia, de quem estava à sua volta. E essa é uma concepção tão equivocada, tão imatura. Imagina,
Imaginem só, o governador do orbe, o homem da ciência, do DNA, de tudo que existe nesse planeta, tudo o que existe nesse planeta, ele ia ficar disputando o nosso amor? Ai, Jesus. Não, né? E aí, fazendo as minhas pesquisas, eu venho entender que Jesus aí queria dizer, na verdade, que se por amor aos seus pais você desobedecer uma das leis divinas, você não está me honrando e honrando a Deus que está no céu. Deus, nosso Pai, que está em tudo, na verdade. Então, vamos traduzir. Eu espero que esteja sendo claro aí. Por favor, vão dando feedback de vocês aí. Se vocês estão entendendo, manda, fala, faz pergunta. A Maria de Lourdes entrou, esplendorosa. Beijo para você, mulher, sua linda. Vão fazendo pergunta aí. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: se você honra o seu pai, sua mãe, está seguindo ali, respeita e tudo, mas em nome deles você comete equívocos, você está infringindo uma lei divina aí, moral, isso quer dizer que existe um conflito e a gente não está honrando a Deus. Entendemos? Jesus não estava disputando o nosso amor com ninguém, não. Ele disse: honra teu pai e tua mãe, mas também honra a mim, seguindo a todos os ensinamentos que eu tenho esclarecido para vocês, mas que já foi falado lá atrás. E eu tenho explicado melhor para vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Se você infringir algum daqueles em ordem de servir ao templo, ou seus pais, ou seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, você vai estar cometendo aí um equívoco. Entendemos? Aí entra de novo naquele... Muita gente fala a respeito disso. Em ordem de servir a minha congregação religiosa, seja ela qual for, eu largo tudo em casa. Mas não só de deixar para poder ir, mas desrespeitando também o meu lar. Eu vou deixar meus pais em casa, desrespeitando eles, mas para estar ok com a igreja, com o templo religioso a quem eu professo, a quem eu sigo. Entendemos? Logo aí, a gente não tem como estar ok com a lei de Deus, porque Ele nunca quis isso de nós. Honrai vosso pai e vossa mãe, cuida deles. Daí, Paulo, na carta a Efésios, ele fala o seguinte, lá no Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí complementa essa ideia de Jesus. Não tem como a gente seguir a um sem seguir o outro. Sejamos dignos e honrar aos nossos pais e a Deus ao mesmo tempo. Se nós fizermos da forma direita, obedecendo aí os mandamentos, né, que foram reduzidos ali a Jesus, por Jesus, a dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vamos estar de acordo, em harmonia com as leis divinas e também aqui na terra. Honrai vosso pai e vossa mãe é muito mais do que simplesmente pagar as contas deles quando você já tiver condições, eles já estiverem necessitando desse auxílio. É muito mais do que ter um quarto para eles na casa. É muito mais do que isso. O Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer além disso. Né? É além da questão material. Existe por trás disso um dever, uma obrigação moral e espiritual. Nós estamos falando aqui, nos referindo
aos pais biológicos, primeiramente, aos pais biológicos. Sabe por quê? Porque em algum ponto, no plano espiritual, eles aceitaram o acordo para nos receberem como filhos e nos dar oportunidade em mais uma lead, né? Em mais uma oportunidade na Terra, aqui na carne. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas bem, a minha mãe me deu a luz, me pariu e me deu para adoção. Eu não conheço a minha mãe. Ou pode dizer, a minha mãe, no trabalho de parto, desencarnou. Eu não tive um contato direto com a minha mãe para desenvolver a relação de afeto. Ou a minha mãe deixou o lar quando eu era criança. Isso serve ao pai também. O meu pai só fez o filho, só engravidou minha mãe e sumiu, eu não tenho contato com ele. O meu pai abusava de mim, me batia na minha mãe, nos meus irmãos. O meu pai abandonou o lar quando eu era criança. O meu pai traiu a minha mãe traiu meu pai. Meus irmãos, não importa. Não importa. O compromisso que nós temos com esses seres é um compromisso primeiro de gratidão, porque eles nos permitiram a vida, a reencarnação, num acordo que nós tivemos. E nem sempre os laços que nos foram baseados em afeto. Ainda assim, eles concordaram em nos receber e esse foi um passo para o nosso reajuste. Nós somos ainda tão imediatistas que algo que me fere no hoje, por causa dessa dor que me fere hoje, eu ignoro todo o passado remoto ou imediato. Eles poderiam se negar a nos receber. Eles poderiam ter negado. Eles poderiam ter dito, não estou pronto para receber essa pessoa, esse espírito como meu filho ainda. Eles poderiam. Mas ainda assim, apesar de todos os tropeços, de todas as dificuldades, dos conflitos internos espirituais que a gente não sabe por quanto tempo esses nós estão aí amarrados, eles ainda cederam e nos concederam a oportunidade da reencarnação. E só por isso nós temos a obrigação moral de sermos gratos, meus irmãos. Honrar vosso pai e vossa mãe vai além de respeitar, vai na necessidade de ser grato a eles, a Deus, ao anjo de guarda, a todos os espíritos que contribuíram para que essas famílias se reunissem novamente, esses membros familiares se reunissem novamente, ainda que fosse por um momento. O moço teve uma relação sexual com a moça por uma vez e a moça engravidou. Nunca mais viu o moço. Eles precisavam daquele momento. E nós precisamos ser gratos porque aquele momento nos deu a chance de estarmos aqui. Mas, bem, o meu pai me abusava. Eu me compadeço da tua dor, se esse foi o caso. Mas, se foi difícil para nós, para alguém aqui, também foi difícil para eles. Nós não damos o que nós não temos para dar. Nós não podemos esperar que o outro seja ou dê algo que ele não tem ou não está maduro o suficiente para oferecer. Entendemos? Honrar, então, vai de respeitar, inclusive as limitações daqueles que nos geraram, os conflitos, as dificuldades. Honrar
o nosso pai, a nossa mãe, também inclui sermos melhores do que a gente acha que eles precisavam que a gente fosse. E eu reforço, por favor, atenção, não é ser simplesmente melhor do que eles foram para nós. É sermos servos melhores para que esse elo que começa aí, muitas vezes com reajuste, vá ficando mais fácil e em algum momento daqui para o futuro, esse elo seja de afeto, de fraternidade. Isso vai acontecer inevitavelmente. Mas depende de nós, às vezes, antecipar esse momento. Chegar mais perto desse momento, o mais rápido possível. Heloísa, minha querida, beijo para você, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Você, o seu lar, as suas crianças, maravilha. Um abraço no Del por mim, na Nai, nas crianças. Sermos melhores envolve compreensão das limitações dos nossos pais. Se eles não nos deram o que a gente queria, eles deram o que a gente precisava e Deus permitiu. E isso já é tão bonito. Nós precisamos entender as circunstâncias em que eles se encontraram, em que nós nascemos. Alguém de vocês já perguntou para o pai ou para a mãe quantas noites em claro eles tiveram de passar para cuidar de nós? Quantas vezes eles deixaram de comer para que a gente comesse? Quantos trabalhos tiveram de aceitar, de empregos em si, virando noites, fazendo mais do que eles achavam que davam conta, para que nós tivéssemos um pão sobre a mesa, o uniforme para ir para a escola, um chinelo no pé. Sejamos melhores no sentido de gratidão, obrigado aos nossos pais por terem feito o que fizeram. E nós façamos melhor com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com as pessoas que estão à nossa volta, dando exemplo de que podemos ser melhores do que fomos ontem. É necessário que falemos mais de Deus e de amor com os nossos filhos, com os nossos jovens, com as nossas crianças. Falemos de amor, falemos de valores realmente imperecíveis da vida, para que a gente não se perca nas ilusões do mundo e que os nossos filhos, as nossas crianças, também se percam aí. É necessário a gente falar disso. É necessário que a gente continue falando de amor e do bem, de paciência, de tolerância, de que somos iguais diante de Deus. Somos todos irmãos. A gente estava falando outro dia num bate-papo com o pessoal do SECA. Um beijo para o pessoal do SECA, por todo o carinho com que sempre me recebem. As fronteiras entre os países não passam de uma formalidade humana. Somos cidadãos do universo. O dono de tudo é o Deus, é o nosso Pai, o Pai de todo mundo. Não importa como é o seu cabelo, ou se não tem cabelo, como é a cor da sua pele. Não importa, somos todos irmãos. Entendamos isso de uma vez por todas. Aos pais que não são os pais biológicos, padrastos, madrastas, aqueles que foram criados pelos avós, por tios, por qualquer motivo, honremos a esses também que merecem tanto a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, porque esses também
poderiam ter dito: não, eu não quero. Mas assumiram o compromisso de ajudar a criar a muitos de nós. Aos pais homoafetivos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que sejam com honra, cuidem das suas crianças. Aos avós, que são pais duas vezes, que Deus abençoe a cada um de vocês por terem também assumido essa proposta. Eu queria aproveitar esse momento, porque a gente está falando aí de honrar aos nossos pais com amor, com admiração, com respeito, com carinho, com paciência, honrando a Deus da mesma forma, porque não tem como honrar a um sem honrar ao outro, sendo pacientes. Eu li outro dia na matéria a moça que, o relato, né, o testemunho da moça que cuidava do pai que com Alzheimer. À medida que a doença foi ficando mais grave, foi afetando mais aí o sistema nervoso dele, ele já não, em algum ponto, não reconhecia mais ela. E ainda assim ela estava ali todos os dias, né, penteando o cabelo dele, dando de comer, ajudando a fazer algumas atividades para ajudar, né, com exercícios para o cérebro. Imaginem se você é mãe nesse momento, ou você é um pai. Olha para o seu filho e imagina que ele não te reconhece. Ou imagina você olhando para ele sem reconhecer quem ele é. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Então, se você, e eu faço um convite agora, antes de a gente tocar a música enquanto vocês preparam a água, nesse momento, pensa se o seu papai e a sua mamãe estão perto de você, chama eles para perto aí agora, dá um abraço neles, diga que os ama, diga que é grato ou grata pelo que eles sacrificaram e renunciaram por você. Se o seu papai ou a sua mamãe não está perto, pensa neles dessa forma. Agora, nesse momento, eu convido a vocês. Pensa neles com esse sentimento de gratidão por tudo que fizeram. Se o seu papai ou a sua mamãe já está no plano espiritual, já retornaram, pensa neles com esse carinho, porque eles vão estar ouvindo agora. Agradece. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. A gente nem sempre entendeu o porquê, às vezes as brigas no lar, dos conflitos. Mas quem tem de julgar isso é Deus. E nós continuamos evoluindo, amadurecendo. Os nossos pais nos deram o que eles podiam dar naquele momento. E até hoje. Sejamos gratos. Honremos aos nossos pais, sendo gratos, sendo pacientes, buscando ser melhores para nós, para eles, para aqueles que vierem depois de nós. Então, nesse momento, eu gostaria, porque essa é uma atividade da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Esse grupo se reuniu de uma forma
também engraçado, eu já contei outras vezes. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer aos pais dos meus companheiros de jornada nesse centro espírita. Então eu gostaria de agradecer primeiro a José e a Maria por terem aceitado Jesus, compromisso, né? Com medo do constrangimento. Eu quero agradecer ao seu Deusdete e à dona Neusina, que são os meus papais. Seu Deusdete já está no plano espiritual, que ele receba a minha gratidão. Minha mãezinha, se estiver assistindo agora ou se for assistir depois, eu estou segurando aqui porque eu falei que eu não ia chorar. Mas muito obrigado, mamãe, por tudo. E desculpa se eu não... né? Se eu não faço tudo que eu podia estar fazendo para honrar a senhora. Mas a senhora ainda é, para mim, uma referência. Seu Francisco Paulo, Dona Maria de Lourdes, obrigado por terem aceito trazer novamente à vida a Lara e a Sheila. Seu Francisco Rossini e Iraci, obrigado por terem aceito trazer o Cláudio Bezerra de novo à vida. Seu Humberto e a dona Lucilene, a Lucilene, minha amiga, Apolinário, muito obrigado por terem aceito trazer a minha querida Andriele de volta à vida. Seu Paulo e a dona Elizabeth, muito obrigado por terem aceito trazer o meu querido Luiz de volta à vida e permitir que eu reencontrasse ele aqui. O seu Álvaro e a Cecília, linda de paixão. Beijo para você, mulher. Obrigado por terem aceito trazer à vida a Gladys para o nosso reencontro aqui. Sem o consentimento de vocês trazendo essas pessoas à vida, a gente não teria reencontrado aqui. E o nosso centro não teria o mesmo tempero, o mesmo charme. Eu conheço as mães ou os pais de muitos dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que nos acompanham. Muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando são pais e são mães. Então eu agradeço a todos vocês por terem dado mais uma chance à vida e à reparação. Tá? Era esse o agradecimento que eu queria fazer. Que a gente reflita em como nós estamos honrando aos nossos pais e às nossas mães. Vamos tocar uma enquanto vocês preparem a água aí para a gente pedir a magnetização, né? E para a gente fazer uso. Vamos lá? Amanhecer. Seja como for, o amanhã renascerá em tormentos ou neblina, o sol brilhará. Esqueça o mal, a dor, o amanhã será melhor. Se as palavras do Evangelho encontrar abrigo em nós, estenda a sua mão.
As vozes do além nos vem lembrar que o Espírito é imortal, que não há nenhuma força igual, que viver vai muito mais além. Sem você, Rabi, não sou ninguém. Ser cristão é consolar o irmão, aliviar as dores da aflição, alimentando com a esperança e fé, como fez o divino de Nazaré. Estenda a sua mão, fale ao coração. Ser um médium é traduzir as vozes do além. Se o Espírito é imortal, o reencontro é algo natural. Semeia paz, tolerância e perdão, enquanto caminhar com seu irmão. Se o Mestre ensinou a amar, essa semente devemos cultivar, semeando com a esperança e fé, como fez o divino de Nazaré. Estenda a sua mão, fale ao coração. Estenda a sua mão, fale ao coração. Bom, espero que tenha sido válido aqui o nosso bate-papo, né, essa reflexão. Gostaria, então, de, nesse momento, agradecer ao Mestre Jesus, a luz do mundo, o sol das nossas vidas, e a Deus, o Senhor das nossas vidas, por nos ter concedido a vida, a família, seja o nosso nascimento, né, a reencarnação, tenha sido em paz, em tranquilidade, ou em desafios, em conflitos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Guardai os nossos pais no teu seio, sob proteção e amparo, os que estão ainda em carne e os que já retornaram à pátria maior. Obrigado, Jesus, pelo lar que nos abriga, pelo alimento sobre a mesa. E te pedimos, continua conosco, que essas bênçãos que nós recebemos nesse momento, essas vibrações de paz, possam também chegar aos nossos irmãos que se encontram em cárcere, aos nossos irmãos nos leitos de dor, nos hospitais, ou espalhados pelo mundo, aos nossos irmãos nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas clínicas de reabilitação, nas clínicas de aborto, nos templos religiosos, os líderes das religiões e os líderes das nações, não nos esquecendo dos nossos irmãos ao relento, sem um lar, sem um teto sobre suas cabeças. Abençoai, Senhor Jesus, os nossos irmãos que passam fome nesse momento, que não têm o que vestir. Porém, ilumina os que têm muito e que podem dividir com os que não têm. Obrigado pelo teu amor que é infinito por nós. Inspira-nos a paciência, a tolerância. Abençoa cada lar nesse momento, dos nossos irmãos que nos têm acompanhado nessas nossas lives, nos nossos bate-papos, os seus familiares, aqui ou já no plano espiritual. Aqueles a quem eles têm feito oração porque estão passando por alguma dificuldade de ordem material, física ou espiritual. Guarda-nos no teu seio, Senhor, e inspira-nos para que sejamos instrumentos dignos da tua vontade e possamos honrar a ti, como
nos foi orientado por Moisés. Meus irmãos, que essas águas que aí foram colocadas, nelas possam ser depositadas as bênçãos dos céus, fluidos salutares para a recomposição das nossas estruturas físicas, emocionais ou espirituais. Que Jesus, o sol das nossas vidas, nos abençoe a todos, que a cada um aqui receba o nosso abraço fraterno, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, o nosso muito obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho de sempre. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Não deixem de nos acompanhar também no nosso canal lá no YouTube. É o nome do centro, Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Nos vemos nas quintas-feiras no nosso Momentos de Paz e aos sábados aqui pelo Facebook, no nosso bate-papo, nas nossas palestras, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.